Marcela, a gente vai para um quadro agora chamado A Convidada Convidar. Opa, vamos nós. Você pode convidar alguém para vir participar aqui do humor dela. Pode ser uma pessoa que você goste ou que você não goste tanto assim. Não, vou fazer isso com você. Não, convida chamaria lá, ó. ninguém que eu não gosto, não. Nem vem ninguém à cabeça. Mas que eu goste, eu convidaria uma comediante, amiga, grande amiga, que é arquiteta, que é a Ana Viegas. Oba! A vida Ana. dela é com comédia e com arquitetura, assim, mas num ritmo que é muito engraçado, porque a arquitetura acaba indo pro palco e a comédia acaba indo pra arquitetura, e ela tem umas histórias que eu fico de cara. E se um dia ela vier aqui, você pede pra ela contar a história da véspera do dia que ela foi conhecer o Oscar Niemeyer. Que ela teve um date numa cabana, numa barraca de camping. E ela... Gente, eu não vou contar, não vou dar spoiler, mas a história é maravilhosa. Ela tem muitas, mas essa em especial eu amo. Ai, Ana, me ajuda. Começa aqui. Começa. Que termina. Começa que termina. Vai. 1, 2, 3 e... Já! Alô, galera! O humor dela tá no ar! Êêêê! Hoje quem tá aqui é uma comediante, stand-up e arquiteta. Seja bem-vinda, Ana Viegas! Se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha e curte aqui com a gente. Vamos começar, Ana? Ai, vamos lá então. Ai, Ana, vamos lá. Ó, eu vou falar o nome do quadro e aí você faz um som de vinheta. A vinheta vai ser você que produz. Isso vai ser muito ruim. Vai a primeira que aparecer na cabeça. Ai. O nome desse quadro é Sobre Você! Ai. Conta pra gente quem é você na fila do pão. Na fila do pão. Fila do pão eu sou uma desesperada, gente. Eu adoro tudo que tem farinha. Então, eu gosto de aprender sempre. Eu tô sempre querendo aprender, sabe? Sou uma curiosa. Eu sou aquela pessoa observadora, então eu pareço uma pessoa muito séria às vezes, sou aquela falsa calma, porque às vezes eu fico quieta na minha, porque eu quero ver qual é que nem como eu cheguei aqui hoje. Eu cheguei ali, né, e fiquei olhando, quem é cada um, como é que vai ser e tal, como é que é o ambiente. Mas eu gosto muito de aprender. Eu sempre fui, desde criança, essa pessoa que quer aprender coisas novas. Eu sou muito desapegada, então, assim, quando eu conquisto aquela coisa que é muito legal e tal, eu disse, então tá bom, agora vamos para uma coisa que eu não sei. Ai, que legal. É o contrário de muita gente, né? Muita gente. Eu já fiz verdade. terapia para aprender a me apegar às coisas. E todo mundo faz ao contrário, né? Terapia para desapegar. Eu sou muito eu melhorei bastante. Eu me apego um pouquinho tem uma caneca que eu gosto muito agora, alguma coisa assim. mas é isso. E sou essa pessoa curiosa que estou sempre querendo aprender. Então, assim, eu não paro. Estou sempre exausta. Gaúcha. Como que é, Ana? Gaúcha, acariocada, porque eu morei metade da minha vida no Rio. Caramba. Tentando aprender paulistanês. Que dificuldade. Tem se saído bem, Ana? Acho que não. Acho que nem um pouco bem. Um pouquinho sim, acho que sim, um pouquinho. Mas é bem confuso, assim, sabe? É tipo, eu tava fazendo uma piada que eu sabia que ela era uma piada que funcionava, e eu comecei a fazer a piada em São Paulo e não funcionava. Eu não entendi o que era, porque eu tava falando a carteira de identidade.
Ah, tá. E aqui fala RG. O dia que eu RG. entendi que era só trocar para RG, que até é menor, né? Sim. E todo mundo, e eu disse, cara, era só isso, sabe? Tipo, quando eu falo com o Uber, assim, que eu vou perguntar, você tá no sinal, no semáforo, na sinaleira? Não, é no farol. Às vezes tem um delay na minha comunicação, porque eu fico pensando como é que a pessoa vai me entender. Porque eu me lembro, quando eu fui morar no Rio, tinha essa coisa de eu falar e as pessoas ficavam me olhando assim. Eu pensava, será que eu falei baixo, falava mais alto? Não era isso. Era porque as palavras são diferentes, né? Mas eu acho isso muito legal, muito divertido. Legal, é muito eu anoto Brasil, muito, assim, né? coisas, Rio, São Paulo, Rio Grande do Brasil. Sul. Eu tenho, assim, para mim o mais normal é o Rio, que é onde eu morei mais tempo, na idade mais adulta também, né? Então, tem coisas do Sul, às vezes, que até minha mãe fala, eu não entendo, não sei o que ela tá falando. Ai, que legal! Que da hora! É engraçado, né? E como que é fazer stand-up, Ana? Aí, equilibrando com a arquitetura, como que é? Não equilibra. Não equilibra? Não equilibra. Não tem nada a ver, né? Que bom, temos uma arquiteta que não equilibra. Ai, assim, eu detestava ser taxada de arquiteta, assim, sabe? A pessoa, eu ia na casa de alguém, essa é a Ana, ela é arquiteta. Eu achava aquilo muito chato. Eu pensava, nossa, tem que arrumar uma coisa mais animada, né? Eu quero ser mais coisas, eu sou mais coisas, eu faço outras coisas, sabe? Que não é só arquitetura. Mas parecia que só aquela coisa do trabalho, né? Porque a mulher tem muito isso, ela venceu na vida, ela tem um trabalho, né? Tem uma Porque faculdade, a gente ficou tanto tempo né? brigando para conseguir trabalhar, para conseguir ter o direito ao trabalho, que parece que aquilo... Mas não é, a gente faz muitas coisas, às vezes, que é cultura inútil mesmo, mas que também faz parte do que a gente coisa que não te dá diploma, que não te dá reconhecimento, mas a gente é muita coisa. E às vezes a gente é feliz nesses lugares aí, obscuros, né? Às vezes. Verdade. Enfim. Mas assim, eu até achei que ia ser mais complicado, falando bem sério agora. Eu achei que eu ia perder muito projeto, assim, com isso. Quando meus clientes começassem a descobrir, assim, que eu estava fazendo comédia, sabe? Eu pensei, nossa, isso vai ficar ruim pro meu lado. Aí eles começaram, eu tenho 2 perfis no Instagram, que um era um perfil que era pessoal, que eu não postava quase nada, e um perfil da arquitetura, que eu posto algumas coisas de projeto. E aí eles começaram a me seguir pessoal. E eu comecei a ficar com medo, sabe? Eu disse, posso, não posso, como é que vai ser isso? E aí tem cliente que vai me ver em show. Ah, que legal! E todo mundo curte muito, claro. Tem aquela coisa na roda de uma reunião, eles acham que eu vou ficar contando piada, aquela coisa toda, mas é interessante. E como eu sou autônoma hoje, eu só faço projeto mesmo, eu não faço mais obras e tal, porque não teria como conciliar. Tá muito tranquilo, porque eu faço meus horários e tal, e aí tem semanas que a arquitetura suga mais, tem semanas que é mais a comédia, e aí é isso. Que legal, Ana. E os seus projetos da comédia, o que você tem feito, onde você tem se apresentado, o que você tem planejado fazer? Bom, eu estou em alguns projetos com mulheres. Ai, que legal. Porque assim, a comédia, você já deve ter ouvido aqui de outras comediantes, a comédia ainda é um ambiente muito masculino, né? Ainda é. E no início, assim, era uma coisa que me incomodava bastante, né? E também a questão de eu ser uma pessoa mais velha, eu tinha dúvidas, o que era que parecia que eu não estava me encaixando ali naquelas noites, né? Se eram os meus assuntos, que eram assuntos de uma mulher mais velha, ou se era a questão por ser mulher, né? Aí quando eu comecei a frequentar grupos de shows de só mulheres, eu me senti muito mais acolhida, eu me senti muito mais livre para fazer as coisas. E aí eu entendi que realmente ainda é um ambiente machista, ainda é um ambiente masculino, os assuntos predominantemente masculinos, a plateia que vai atrás desses assuntos. Então, eu comecei a procurar fazer mais projetos femininos. Então, eu faço esqueci. Mulher que ri com os lobos, você faz? Eu já fiz Mulheres que Riem com os Lobos, crônicas cômicas, mas eu faço um projeto que eu amo de paixão, que é stand-up para mulheres, né? Que é um stand-up e também é um aprendizado incrível que a gente faz nas penitenciárias, nas casas de acolhimento feminino. E é sempre muito mágico.
Muito Nossa, mágico. sensacional. Hoje a gente está com um projeto na Fundação Casa que não é só de stand-up, a gente não vai lá só apresentar. A gente trabalha com elas, a gente troca, a gente leva jogos de improviso, a gente leva jogos de teatrais, a gente leva stand-up, quadros para elas fazerem piadas e tudo mais. Que legal. E, nossa, eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive nesse último ano, foi nesse projeto. Nossa, meu. E me deu mais segurança no palco. E aí eu comecei a frequentar as outras noites de novo, voltar a frequentar as outras noites mais masculinas e não me senti tão sozinha, não me senti tão... Sem identidade, né? Eu comecei a me sentir mais segura, que eu vi que tem espaço e a gente tem que ocupar os espaços. Sim. Eu tenho muito essa teoria de que não adianta eu só ficar fazendo shows de mulheres. Eu tenho que ocupar os espaços que só os homens estão ocupando para a gente ganhar espaço também, claro, né? Com certeza. É muito importante mesmo. E parabéns por você fazer parte desse projeto, né? Que atende mulheres onde a maioria das pessoas não pensa em ir, né? Fazer comédia lá dentro, né? Acho super, super, super genial essa ideia. Parabéns por você fazer parte. E se você não fosse essa comediante que você é hoje, se você não fosse arquiteta, você gostaria de ser alguma outra coisa? Eu gostaria de ser cirurgiã neurologista. Eita! E aí, o que você faria? Cara, mudaria o cérebro das pessoas. Pensei muito em ser antes de entrar pra comédia. Uma das minhas opções era fazer medicina, juro por Deus. Caramba! Que eu queria ser neurocirurgiã. Mas depois eu entendi que não tinha nada a ver isso ali, né? Porque era uma época que eu tava meio revoltada com a galera. Eu pensava, gente, não tem, eu acho que só cirurgia mesmo pra melhorar a cabeça da galera. Eu vou mudar a cabeça da galera. Eu queria mudar a cabeça da galera mesmo, sabe? Aí depois eu pensei, não, é melhor não. Mas aí, através do riso, eu consegui ver que dá pra fazer também. Tá, bastante, nossa, demais. Sem precisar estudar medicina. O riso já transforma muita gente, muita cabeça, muitas ideias. Top! E tem alguma situação engraçada que você passa no seu trabalho ou que você já passou? Alguma coisa assim que... Quase nenhuma. A cara da Ana, meu Deus do céu, gente, dá um close nela, pelo amor de Deus. E agora, qual delas eu posso contar? As expressões. Gente, eu já passei muita coisa muito louca, assim, né? Posso falar, assim, na época que eu estava fazendo arquitetura, por exemplo. O que acontece? Eu já bebi muito, hoje eu não bebo, praticamente não bebo, assim, raramente tomo uma cerveja, alguma coisa assim, né? Mas na época da faculdade bebia muito e outras coisitas mais, né? Leves, mas outras coisitas. E aí tinha as festas de arquitetura e tal, parará, parará. Aí teve uma festa que eu fiquei com um menino lá que eu não conhecia, era de outra faculdade de arquitetura e tal, e fiquei a noite toda, adorei estar com ele e tal, e aí tinha uma, olha, imagina, faz muito tempo isso, o Niemeyer era vivo ainda, ia ter um encontro com o Niemeyer no dia seguinte em Niterói, sabe? Aí o menino falou, não, amanhã a gente se encontra, eu vou estar lá, e eu disse, tá, tudo bem, aquela coisa, né, de você pensar, conhecer o menino na noite e tal, parará. E ficamos juntos, alta pegação, sabe? Enfim, foi muito legal e tal. Aí eu falei para uma amiga, disse, o garoto falou que vem hoje, mas não sei nem tal. Aí eu tava com uma ressaca horrível, sentada no chão, lá no Museu de Niterói, esperando o Niemeyer, e daqui a pouco eu vejo, assim, na multidão, que o menino tá vindo, assim, né? E aí, quando ele assim, sai da multidão, eu levo um susto, gente. Eu comecei e a minha amiga me olhou e viu, assim, que eu não tava numa muito normal, assim, ela viu que eu tava estranha. E quanto mais ele se aproximava de mim, mais estranha eu ficava. Gente, como é que eu vou falar isso? Eu passei a noite com o menino e eu não percebi que ele não tinha um braço. Pensa. E eu juro pra vocês que enquanto ele vinha na minha direção, a minha cabeça pensava, como ele perdeu o braço nessa noite e tá aqui. Eu consigo.
Sério? Sério. Como que você passou a noite com o menino e não percebeu que ele não tinha um braço? Ana? Gente, o menino era muito bom, né? Me enganou perfeitamente, sei lá o que aconteceu. Ele era muito bom, porque, olha, eu fiquei impressionada, eu fiquei arrasada. Mas não por ele, não, né? Claro. Mas o problema não era que ele não tinha um braço, o problema é como é que eu não percebi que o cara não tinha um braço. E a gente tava se pegando, não foi assim, ficamos rapidinho, um beijinho, não foi, né? Gente, que horror. Aí, essas são as histórias da minha vida. Esse cara é um gênio, meu. É um gênio. Eu pensei, ele me enganou. Como ele me enganou? Top! Ai, Ana. E tem alguma regra estranha que você precisa seguir no seu trabalho, na sua profissão? Acho que não. Não? Não, porque assim, a minha teoria é que regras existem para ser quebradas, Ah lá, né? ah lá! Não sei viver de outra maneira. É assim, ó. Olha, dei muito trabalho para minha mãe, sabe? Uia. Porque eu sempre fui a filha que questionava. Mas por que não? Não vou fazer. Eu sou filha mais nova, né? Minha irmã, eu tenho uma irmã 9 anos mais velha. Aí ela pediu uma coisa para minha mãe dizia não. Ela começava a chorar. E eu dizia, e eu desse tamanho assim, né? Eu dizia, por que tá chorando? Aí ela, porque ela não me deixou fazer isso. Eu assim, tá, e daí? Eu não vou poder. Tu não vai fazer? Ela não deixou, mas nem vai ficar controlando. Vai lá e faz. Eu não posso, ela não deixou. Eu não, sabe? Claro, tinha coisas que não podia. Então, eu já sabia que a minha mãe, o não era não. E não mudava. Então, eu ficava assim, antes... eu fazia todo um comercial antes para vender o meu peixe, antes de fazer a pergunta fatal. Mas sempre que eu podia quebrar, eu assim, sempre foi. No trabalho, sempre foi difícil. Quando eu trabalhei em empresa mesmo, que eu era empregada, sempre foi muito difícil isso. Para minha gerente, eu me lembro, ela me odiava, porque quando eu dava um jeito de sair pela tangente, assim. A não ser que fosse uma regra, assim, né? Ok. Essencial é um negócio legal, a ser respeitada, né? Mas eu acho que regras foram feitas para ser quebradas. Isso é muito bom. E qual que é seu talento inútil? Eita, tem um monte. Tem um monte. Enumera aí pra gente. Nossa, talento inútil, assim. Vamos pensar uma coisa bem inútil que eu faço, que não tem nenhum sentido, assim. Então, não sei. Posso pensar? Quer pular essa? Passa ou repassa aquela? Vamos voltar depois? Vamos voltar depois nessa. Vou pensar depois nessa talento inútil. Então a gente vai pro próximo quadro. Ai, meu Deus. E aí você vai fazer a vinheta. Tá bom. Eu vou fazer outro, eu acho. Mas enfim, vamos lá. Esse quadro se chama, ele é bem curtinho. Ele se chama Perguntas Preparatórias para Perguntas Aleatórias. Vinheta. Me fala uma referência da comédia para você. É uma referência da comédia. Pode ser fora, né? Pode. Wanda Sykes. Boa. Boa. Por quê? Então, eu gosto muito, assim, uma coisa assim que eu acho que ela é uma mulher, ela é preta, ela tem voz, né? Ela fala de política, e assim, ela é muito engraçada, né? Principalmente no stand-up. Eu acompanho mais ela no stand-up do que na televisão e tal. Então, para mim, ela é uma referência. Eu busco muito referências femininas hoje em dia, muito mais do que no início, assim, eu não conhecia muita coisa, né? Daí a gente ia mais nas referências básicas. Mas eu gosto muito de buscar mulheres que estão na comédia. Boa. E em todas as idades em todas, né? Eu gosto dessa diversidade também, tentar buscar isso. Mas eu adoro ela, assim, eu acho ela muito engraçada, assim. E ela fala de um jeito meio sério, assim, né? Também. Então eu gosto disso, Fica bem assim. Eu cômico, acho que né? ela é muito cômica. Eu gosto muito dela. E mulher na comédia é? Engraçada, inteligente, audaciosa. Boa. E a censura na comédia, Ana? Então,
Censura. A palavra censura é complicada, né? É a questão a questão do limite do humor, né? Isso. Eu penso muito no limite do humor como é o limite do humorista. Às vezes é falta de conteúdo, às vezes é falta de conhecimento. Ele quer falar sobre um tema que às vezes ele não se aprofundou. E aí ele fica naquele lugar raso que sempre dá problema, né? Que é um lugar que a gente não quer mais rir disso. A gente já riu muito de coisa que não deveria rir, né? Sim. E eu falo a gente, não porque eu sempre gostei disso, não. Eu acho chata aquelas piadinhas de boteco, mas enfim, ainda existe. Tem muita, e é uma massa muito grande gosta disso, né? É verdade. Agora, eu acho que é um limite de falta de conteúdo mesmo, assim, sabe? É uma limitação. Agora, a censura, eu acho que a gente tem que estar sempre ligado no que a gente está fazendo comédia. Comédia é para trazer alegria, né? Sim, com certeza. A gente não está fazendo comédia para ofender os outros. Pelo menos eu não É tô, verdade. né? Então, eu acho que o que muita gente acha que é censura é bom senso. É respeito, né? Total. Minha opinião. Boa. Agora a gente vai para outro quadro e você vai ter que inventar outra vinheta. Tô amando essas vinhetas. Ai, meu Deus, que saco. Deixa aí, hein? Deixa pronta. Esse quadro é Perguntas Aleatórias. Eita! Vinheta. O que eu vim fazer aqui? Cachorro quente é sanduíche? Não, é dog. Se o pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? Ai, Jesus. O pato perde a pata. Ele fica manco ou viúvo? Ele vai pra pista. Pulando num pé só. Ai, meu Deus. Se uma doença tivesse o seu nome, quais seriam os sintomas? Angústia, náusea e alegria. Misturadas. Misturada. Muito eu isso, sabia? Angústia, náusea e alegria. E qual que seria a cura? Amor. Oh. Ana, no cinema, qual apoio de braço é o meu? O que tiver sobrando. O que tiver sobrando. Aí vale tomar o refrigerante do outro. Vale. Se o outro meter o cotovelo, então, nossa, dá para até derrubar o refrigerante. Qual a coisa mais estranha que você acha atraente em alguém? O queixo. O queixo? Adoro um queixo. Aí, galera que vende quebra-queixo nas ruas, hein? A Ana é potencial cliente. Meu ex-namorado, até hoje, ele me pergunta, mas realmente você gosta do meu queixo? Porque ele sempre achou estranhíssimo eu achar bonito o queixo. Eu gosto. Boa! Ele entendia queijo. Queijo! Ele é americano, então demorou muito tempo para ele entender que eu estava elogiando o queixo dele. E eu não sabia como falava queixo em inglês. Foi difícil essa comunicação. Era um elogio e virou um tormento. Ô, Ana, você seguiu alguma moda quando você era mais nova? Segui. Que moda que era? Peitinho. Peitinho, como que é isso? Lá nos anos 80 a moda era peitinho, tá? Não era aqueles, não é peitão como é agora, né? Tá, E entendi. eu nasci com peitão, você acredita? Depois dos 15 veio aqueles peitão, né? E, nossa, eu queria ser da moda, e aí eu realmente fiz uma cirurgia, troquei meu 1,5 kg de gostosura. Caramba! Por uma cicatriz enorme, assim, que é de fora a fora, assim, sabe? Caramba, Ana!
E aí é isso, eu era uma arquiteta, né? E agora eu carrego as irmãs Katrina. Toda costuradinha, né, gente? Queridas, mas eu gosto. Boa, o importante é gostar do que fazer e tudo mais. É isso aí, tem que curtir mesmo. E você fala sozinha em outro idioma? Em outro idioma? Acho que eu devo falar no meu mesmo. Eu falo muito sozinha. Sempre Sério? falei. Eu não tinha criança para brincar. Eu realmente tinha muitas amigas imaginárias. Na verdade, muitas não. Eu tinha 3 amigas imaginárias que eram fixas, assim, sabe? Quem são elas? A Séries, a Meris e a Jane. E são minhas amigas imaginárias desde sempre, assim, Até sabe? hoje. Até hoje. Elas vão, às vezes elas vão para show comigo e tudo mais. Elas estão aqui hoje? 2 estão. Tá. Uma não pôde ver. E aí o que acontece? Eu falo também sozinha, porque às vezes elas não me aguentam. Porque eu tenho muita coisa. Eu falo sozinha, eu falo com a minha cabeça. Atualmente, minha cabeça está fazendo um zumbido, sabe? Zzz, assim. Certo. E, gente, é uma loucura. É muita falação. É falação delas, é falação da minha cabeça, é falação minha mesmo. Eu fico, às vezes, eu tomo muita água durante o dia inteiro, porque eu falo sozinha. Caramba. Eu fui fazer um retiro, não é um retiro, sabe aqueles planos, é um plano de meditação. Sei né? como que é. Vipassana, você fica 10 dias no lugar e não pode falar nada, você não pode olhar para ninguém, você tem que ficar em total silêncio e meditando 12 horas por dia. Sentada numa posição de meditação. Sentada né? 12 horas? 12 horas por dia. Isso, para mim, era o mais difícil, assim, sabe? Só que olha o que acontecia, era muito engraçado. Quando eu ia no banheiro, mas era assim, uma coisa que eu demorei dias para perceber que eu estava fazendo isso. Quando eu entrava na cabinezinha do banheiro, eu começava a falar comigo mesma, porque nem falar sozinha eu podia, sabe? E nem no quarto, porque eu dividia quarto e a gente não podia conversar entre a gente, eu não ia poder falar sozinha também. Certo. E aí, naquele momento que eu ia no banheiro fazer xixi, era o único momento que eu tinha, e era automático, eu não tinha consciência, durante dias eu não tive consciência de que eu estava fazendo isso. Eu entrava na cabine e falava e saía em silêncio de novo. Ou seja, quebrou as regras mais uma vez, né? Sempre quebrando regras. Arrumou mais um jeito. Sim, eu fico sempre naquela coisa, tá, mas como é que eu posso dar um jeito que ninguém note que eu não tô fazendo o que é pra fazer, Olha. sabe? Mas assim, quando é um negócio que eu acho ok, eu não é, mas é só pra coisas absurdas, tipo, mãe às vezes não deixa tu fazer um negócio, né, e tal. Na empresa também, tem umas regras às vezes que foi lá de trás, que não faz mais sentido, às vezes você quer, mas é assim, eu detesto essa frase. É assim não, está assim. Está assim. Concordo com você. É isso. E você sobreviveria a um apocalipse zumbi? Ai, gente, só se eu virasse um, né? Só se eu me transformasse num, acho que sim. Eu sou bem adaptável. Sou muito adaptável. Até eu me impressiono quanto eu me adapto às coisas. Já maquiaria tudo, os planos, como era sobreviver. Não, em 2 horas já teria tudo na minha cabeça arquitetado de como é que eu ia fazer ali, como é para fazer para viver bem feliz. E se você pudesse substituir toda a grama do mundo? Grama. Grama. Isso. Pelo que você trocaria? Areia. Areia? Por quê? Areia, eu amo areia. Amo areia. Oh, colorida? Ou areia da praia mesmo? Não, areia da praia. Areia da praia, aquela que gruda um pouquinho. Você toma o banho saindo salgadinho. Dá uma lixadinha, outra hora dá, né? Faz um peelingzinho, assim. Eu acho legal. Tudo de bom, realmente. Só não gosto muito nos olhos, mas fora isso. E você já mandou mensagem pro grupo errado? Muita mensagem. Eu mandei áudio pro cliente, que era falando do cliente para um fornecedor.
E deu tempo dele ouvir. E aí? Foi como horrível. foi? Constrangedor, fiz de conta que nada tinha acontecido. Como fingiu que nada tivesse Não, acontecido? eu tirei, eu pedi desculpas, disse que era errado, eu não falava o nome dele, mas era a situação, Dava pra ele sabia que eu entender. estava falando dele. Era um cliente muito chato. Era uma obra que eu estava fazendo que eu já não aguentava mais, assim, que eu estava no limite. Ele já tinha me incomodado tanto para conseguir desconto, parará, sabe? Eu já tinha tirado. Eu já tinha sugado, coitado do fornecedor, Sei tudo que como é. dava. E aí eu desabafei, sabe? Certo. Foi horrível, mas enfim. Ainda bem que estava terminando já a obra, sabe? Não acabou muito bem, não. Valeu a pena, né, desabafo? Valeu. Apesar de... Pelo menos ele entendeu o que eu estava sentindo. Libertou. E qual foi o pior conselho que você já recebeu? Eita, conselho a gente recebe diariamente, né? Eu vou falar, eu fiz aniversário agora há pouco tempo, né? E você já percebeu? Eu fiquei as mensagens de aniversário, como é que são? É um conselho, é sempre os desejos não são os desejos do que tu quer, porque ninguém te pergunta, Ana, o que tu quer? É verdade. Que isso se realize. Não, verdade. é sempre que você faça isso, faça aquilo. Agora que eu tô na comédia é muito sucesso. O que é isso? Será que é isso que eu quero? Sucesso? Então, eu acho esses conselhos muito chato da pessoa. Às vezes você fala uma coisa e a pessoa te aconselha um negócio que tu não pediu o conselho, né? Eu acho que o pior conselho é aquele que você não pediu. Boa! E se você fosse um produto, essa é muito boa. Eita, produto. Qual seria o seu slogan? Tô aqui agora, amanhã talvez não. E qual seria o produto? Uma asa, um par de asas. Um par de asas. Que bonito! Tudo aleatório, total. E das perguntas é toda aleatória também, resposta também, ué. Não espere respostas normais. E o que você gosta, mas você tem vergonha de assumir? Que eu gosto e tenho vergonha de assumir. É. Profunda essa, Profunda, né? Eita, vai. profunda aí. Vou ter que assumir aqui agora. Assumir! Isso. Eu gosto e tenho vergonha de assumir. Eu gosto de andar com pouca roupa, assim, seminua. Você sabe que na pandemia o meu sonho, assim, eu vi aquela cidade, eu fiquei 3 meses aqui em São Paulo, que eu tinha vindo morar em São Paulo e fechou tudo, e daí eu fiquei 3 meses aqui, depois eu acabei indo pro sul, ficar um pouco com a minha mãe. Mas eu olhava aquela cidade, assim, do alto, assim, não tinha ninguém na rua, meu sonho era, cara, que vontade de correr pelada. As convidadas que vêm aqui têm tudo vontade de correr pelada na rua. É verdade, você não é a primeira. E aí, agora, esses dias nas férias, eu fui numa praia deserta e tomei banho pelada e fiquei correndo pelada na praia. Eu achei maravilhoso. Eu digo, bom, de certa forma, eu tô realizando meu sonho. Mas agora já contei pra todo mundo, né? Porque sempre que eu falo isso, as pessoas acham que é uma brincadeira. Eu disse, não, é real, eu queria poder. Eu não gosto de usar roupa demais, assim, eu não gosto de roupa. Aí. Vai tirar agora, né? Eu tô brincando. Não, o ar-condicionado tá ligado. Isso me reprime. Eu sou friorenta. Ai, bati a boca no microfone. Acontece. E qual foi a coisa mais estranha que você já viu na casa de alguém? Pensativa. Ah, vai. Não, deve ter visto muita coisa, Ana. Assim, é muito engraçado, né? Você tá falando como arquiteta? Qualquer precisa. posição. Porque às vezes, assim, eu fazia muita medição, né, na casa das pessoas, assim. Então, assim, entro num banheiro, assim, entra numa coisa. Putz! E aí você vê tudo, assim, sabe? Mas não sei se eu não deveria falar sobre isso. Fala! Mas, assim, quando eu era super, assim, ainda menininha, né, eu comecei, eu logo que eu me formei, eu trabalhei nos escritórios de arquitetura e depois eu tive uma oportunidade, assim, de ser uma arquiteta numa empresa e tal. Porra. E aí, mas eu ainda era muito menininha, sabe? 20 e pouquinhos anos e tal. E não se falava muito em vibrador, né, e tal. E era uma coisa assim. E aí eu era o banheiro do cozinheiro.
E aí tinha um vibradorzão na banheira dele. Não, olha a mansão que era, que o cara tinha uma banheira, um banheiro com banheiro e tal. Né? Caramba! E ele morava, o cozinheiro morava na casa. E aí eu fui lá e assim, cara, eu fiquei muito constrangida, porque era uma coisa ainda que era um tabu pra mim aquilo, sabe? Hoje em dia eu ia achar de boa, eu ia olhar assim pra ver se era interessante pra comprar um pra mim também, né? Mas na época eu tinha vergonha, assim, então eu fiquei meio constrangida. Isso eu vi na casa da pessoa, mas é muita coisa. É. E tem alguma coisa que você se orgulha, mas você tem vergonha de falar? E aí vai ter que falar agora. Pois é, Então, né? eu pensei, vou dizer que não. Eu tô trabalhando essas coisas na minha terapia, porque eu tenho muito... Eu não gosto muito de falar das coisas que eu conquistei, assim, sabe? Das minhas coisas. É uma coisa assim, eu tenho meio que uma vergonha, assim, de... Porque parece sempre que, eu fiz, né? Parecer ser E aí snob, eu tô né? trabalhando essa coisa de, Também não, tenho isso. eu não é a questão de merecimento, não. Eu lutei para ter isso, assim, então é sei como legal, que é. assim. E eu acho uma coisa legal, assim, a relação que eu tenho com a minha mãe. Ah, que legal. Boa. E daí, às vezes, eu sempre tenho um pouco de coisas assim, porque parece que eu tô passando na frente dos meus irmãos, sabe? Parece assim Entendo. que eu quero me sobressair sobre isso. Mas a gente tem uma relação boa que é uma coisa que a gente conquistou. Então, eu acho bem legal isso. Que Mas bonito. mas eu quase não falo sobre isso. Assim, não exponho. Certo, não sei Para como não que é. magoar ninguém. Galera que tá assistindo. Família da Ana, um abraço. Ai, Ana. E se você tivesse que trocar suas mãos por algum objeto, pelo que você trocaria? Objeto tem que ser. Por um objeto. Não pode ser animal, né? Pode, então vai, vamos trocar por um animal. Eu trocaria por um polvo. Botaria um polvinho em cada mão. Caramba. Teria Inteligente, hein? Teria mais possibilidades, né? Sem dúvida. E o que você faria? Primeira coisa, o que você faria com o polvo na mão? Eu me faria de polvo. Ia polvar alguma coisa que eu tivesse muito afim. Ia sair polvoando. Que com as minhas mãos, assim, normais, eu não teria acesso tão fácil, assim. Ah, saquei. Entendeu? Se você me entende. Entendi, sim, senhora. E se você fosse uma fantasma, quem que você ia assombrar? Nossa, eu ia me divertir muito. Conta aí pra gente. Cara, eu ia gostar, eu ia curtir de assombrar as pessoas, assim. Eu acho que eu ia gostar de andar pela rua, assim, assombrando as pessoas aleatórias. Eu ia ser Aleatórias? bem divertido. Eu acho muito legal andar na rua à noite, por exemplo, mas eu tenho medo. Hoje em dia a gente não anda mais, né? Eu nunca andei, na verdade, nunca tive esse... Que nem tinha aquele movimento bossa nova, assim. Eu sempre pensei, por que eu não vivi nesse tempo que a galera fazia música na rua e era um Rio de Janeiro que todo mundo Uma podia cultura andar. bem na rua, Então, né? eu acho que hoje eu ia gostar de ficar andando pela rua assombrando as pessoas. Eu acho que ia ser bem divertido. E eu ia me sentir segura, né? Porque ninguém ia poder me pegar, não fazer nenhum mal pra mim. Dá pra você Que ser coisa meio horrível isso que eu uma falei, fantasma né? pelada, ninguém ia te Podia ver. estar pelada, podia me transformando, ninguém ia saber, né? Que coisa horrível isso, né? Ficar assombrando as pessoas. Mas eu acho que poderia ser bem engraçado. E qual meme todo mundo deveria conhecer? Qual meme todo mundo deveria conhecer? Qual meme? Meme tem muitos bons, né? Muito. Pode ser mais de um. Pode ser mais de um? Pode. Não, mas assim, ó. Tem um agora que eu não consegui usar ainda, mas que eu acho muito legal. Tem uma assim, você viu? Eu vi. Mas assim, elas têm umas caras muito engraçadas, sabe? Tem aquela clássica da Dercy, da Coisa Morreu também, que eu acho maravilhosa. Qual meme, assim. Mas eu gosto muito das coisas muito idiota, né?
Muito idiota. Por exemplo, eu gosto daquela chinesinha, daquela coreaninha, que ela tá fazendo assim, né? Só que ela tem um dedinho desse tamanho. Então eu acho maravilhoso aquilo, porque tu ofende sem ofender, né? Eu acho que esse eu gosto muito. Gosto muito desse. E se você tivesse que escolher, você nunca mais dormiria, comeria ou beberia? Dormiria. Nunca mais dormiria? Se eu pudesse, eu nunca teria dormido na vida. Eu queria muito ficar acordado o tempo todo e não precisar dormir, né? Sobreviveria com certeza no apocalipse zumbi. Com Viu? certeza. Eu tenho Essa pensar sobre isso, me preparar para esse rolê. Eu já tenho o perfil, né? Eu tenho. Tô traçando o perfil. Não, porque o sono, eu tenho aquele sono mortal, assim, se eu tenho que deitar e dormir, sabe? Mas eu acho que a gente perde muito tempo, né? Porque a gente tem pouco tempo aqui, eu acho. É verdade. 100 anos eu acho muito pouco. É verdade. Agora, a última pergunta. Já? Já! Eita. É muito rápido. Qual a música que você sempre canta no karaokê? Música que eu sempre canto no karaokê. Eu não frequento muito karaokê, tá? Mas já cantou alguma? Mas eu canto no meu karaokê, né? Mas eu vou mudando. Você sabe que eu não me apego a muito a mesma coisa. Vai mudando. Eu tô agora muito numa do Marcelo Genesi, né? Como é que é a música? Gente, eu não vou lembrar a música agora. Mas eu gosto de música que dá para cantar mesmo, brasileira e tal. E eu gosto, tem uma do Milton Nascimento. Sou péssima voz, não vai dar para cantar aqui. Vai sim. Aquela da Marisa Monte, eu tô amando também, sou feliz, alegre, forte. É bonita mesmo. Mas eu sempre cantava muito Marisa Monte, tá? Eu vou falar de uma do Marisa karaokê que era aquele CD na época, Sim. ela tinha o Cor de Rosa e Carvão, né? Eu gostava muito. Sim. Eu gostava muito daquelas músicas lá, da Marisa Monte. Mas é uma pergunta que eu não vou te responder uma coisa muito clara, porque eu não canto muito karaokê. Eu até tenho que começar a participar mais. Mas quando canta essas. Eu sempre cantava, eu gosto de Marisa Monte pra cantar em karaokê, não sei por quê, só porque é mais difícil ainda, né? Ela é difícil. Muito difícil. É muito bonita. Vamos pro outro quadro? Prepara a vinheta. Ai. Ai, ai, ai. O quadro é A Convidada Convida! Ei! Será que ela vai vir? É só menina, né? Olha, não, pode convidar quem você quiser. Não necessariamente só menina, tá bom? Tá. Então, você convida alguém que você gosta ou que você não goste. Eu quero convidar minha aqui. amiga Romina Barbella. Oh! A Romina é comediante. Sim. A Romina é médica. Ih, É mãe de pet. Super mãe de pet, sabe? boa! Super mãe de pet. E, nossa, a gente se conhece desde o início, assim, quando eu comecei a vir para São Paulo, eu vinha para assistir comédia. E eu tava sempre lá sozinha assistindo comédia e ela também. E aí a gente se Ai, olhava que até que chegou um legal. ponto que a gente dava oi. Aí eu resolvi que eu ia ver o que era essa comédia stand-up, como é que fazia. Eu fui fazer um workshop com o Patrick Maia num sábado à tarde. Certo. Aí primeiro eu disse pra minha amiga, eu não vou. Ela, por que tu não quer ir? Porque eu tô com medo. Medo do quê? Pô, vai ter um monte de comediante, eu não sei nem o que é, mas eu falei, mas por que tu quer ir? Eu estou curiosa. Ela, vai. Aí cheguei lá, tava a Romina, que eu não sabia que era a Romina. E aí lá a gente trocou contato e tal, e a gente começou a se seguir no Instagram, e daí sempre que a gente se encontrava, começou a falar, a gente fez outros cursos, e hoje em dia a gente trabalha junto em vários que projetos e legal. tal. E ela tem muita história para contar. Ela faz rap também. que Ela é legal. muito engraçada. Nossa, ela é muito engraçada. E eu gosto muito. A gente troca muito texto, ela se ajuda muito na comédia também. Ela também é uma comediante que tem uma outra profissão, né? E que também fica batalhando para conseguir tempo para fazer tudo ao mesmo tempo, né? E tem os doguinhos, tem uma doguinha dela que tá doente, então ela tá sempre nessa função de ter que voltar para casa para dar remédio. Então eu acho que é legal, acho que ela tem bastante história para contar. Eba! Romina, você tá super convidada para participar aqui do Humor dela. Agora outro quadro! Ah, que bom, porque eu não queria ir embora. É o quadro final. Ah. Now the world
quadro se chama Um Abraço. Ai, um abraço. Um abraço. Eu adoro abraço. Eu adoro abraço e beijo no rosto. É bom, né? Eu quase nunca falo isso. Eu adoro beijo no rosto. O meu pai, ele não dava pra fazer assim. Ele fazia beija assim, ó. mesmo. É. E aí agora eu comecei a fazer isso depois da pandemia. Que legal. Nem todo mundo gosta, né? Às Na vezes as verdade, pessoas todo ficam mundo, assim. ninguém tá acostumado, né? É. Já mais bochecha E o com abraço bochecha. mesmo também. Eu gosto daquele abraço. Boa. Então dá esse abraço, esse Eu beijo. vou mandar um abraço e um beijo pra alguém. Isso. Pra quem que eu vou mandar esse abraço e esse beijo? Pra quem será, gente? Tô aqui pensando. Eu vou mandar pra minha mãe. Ah, A minha mãe é tão fofa, tão mamãe. engraçada, gente. Minha mãe tem 84 anos. Caramba. E ela tem mais energia que todos nós aqui nessa sala. Caramba, Ela ainda acredito. trabalha, ela Olha. mora sozinha a maior parte do tempo, porque às vezes eu vou pra lá e moro um pouco com ela Que também. bacana. E ela tem uma cabeça super aberta, sabe? Então, Olha, assim, que é muito uma legal. referência para mim como lidar com as situações. É o jeito da minha mãe, aquela aquariana, assim. Eu brincava quando eu era criança que tinha que puxar a cordinha para minha mãe voltar, porque ela estava sempre lá. E aí, mãe, eu quero te mandar um abraço, que eu tô com saudade. A gente vai se ver só mês que vem agora. A gente se viu no Dia das Mães, né? Eu fui para lá e aí agora só vamos nos ver final de julho, provavelmente. Ainda não temos data certa. Um abraço. Ana, deixa o seu @, pra gente. O meu @ é _ Tá. baixinho, aquele tracinho baixinho, Ana Viegas. E, gente, segue a Ana lá, hein? Tem muita coisa boa lá. É muito legal o Instagram dela, de verdade. No Stories, né? Que é a única coisa que eu tenho postado ultimamente. Não, aí tem coisa boa, tem umas fotos lá. Tem uns projetos também, dá pra te acompanhar lá, né, Ana? Eu vou melhorar a situação daqui pra frente, assim, porque é muita coisa, né? É bastante coisa. Instagram é uma coisa que tá nos meus planos, ampliar um pouquinho o trabalho. Mundo digital. É. Ana, eu quero te agradecer. Muito obrigada por você ter participado aqui do Humor dela. Foi muito divertido conversar com você. Suas histórias são muito malucas. Não falei nada. É muito maluco. Mas você vai voltar. Não contei nada. Já fica o convite para você voltar. Quero ver você voando. Seja onde for, se você quer continuar no stand-up, vai para arquitetura, vai fazer os dois, voa onde você quiser. E obrigado mesmo. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço a Marcela que me indicou, né? Convidou. E foi muito gostoso aqui, gente. Obrigado. Eu gostei. Posso vir sempre? Querem que eu venha sempre? Pode vir toda sempre. semana? Bate cartãozinho toda semana. Eu gostei. Tipo, uma coisa que eu gostei de fazer. Tô afim de fazer mais. Que gostoso. Bom, então volta. O convite já tá feito, hein? Publicamente, volte. Parabéns, Camila, Obrigada, por você estar Ana. fazendo esse trabalho. Tá chamando um monte de meninas diferenciadas para falar, porque que estão num lugar ainda que não aparecem muito, né? É verdade. E tem tanta gente fazendo, não só comédia, Muita. tem tanta mulher fazendo coisa legal. Muita. E assim, a gente ainda não está conseguindo aparecer, né? Porque demora um tempo para o algoritmo nos encontrar e a gente tem um número de seguidores interessante. Porque também é um trabalho. Eu não faço esse trabalho de Instagram, porque eu não tenho tempo mesmo, não tenho condições de fazer isso. Eu entendo. Mas é uma coisa que está entrando num projeto para o próximo semestre eu realmente trabalhar isso. Porque a gente tem tanta coisa para falar, né? Todo mundo tem tanta coisa para falar e a gente tem tão pouco espaço. Acho que a gente tem que aproveitar essa questão digital agora para... É verdade. E parabéns por você estar fazendo esse trabalho. Achei muito legal. Foi um prazer te conhecer lá nas Olívias. Obrigada. Foi muito legal, né? Foi muito demais. Foi um prazer também te conhecer lá. Duas foi muito tardes divertido. muito foda, né? Foi demais. Aí, Olívias, vem pra cá, hein? É verdade. Nossa, foi a primeira vez, assim, que eu tive num grupo que era 100% feminino. Feminino, assim. A galera super unida, né? Muito foi diferente. Muito diferente. Não tinha um homem ali, não tinha competição, né? Que coisa louca, né? Como a gente tem esse botão, maluco, né? Bem porque maluco. sempre rola muita competição entre mulheres, mas quando não tem, né, o elemento ali, a gente é totalmente diferente. Viajei muito, verdade. um tempão depois daquela oficina sobre isso. Eu também fiquei assim, foi muito diferente, foi um ambiente também que eu nunca estive, cheio de
só mulheres É. e tal. E foi uma atmosfera bem interessante. Eu aprendi bastante também. Também. E conheci mulheres incríveis. Nossa, quanta gente incrível Quanta ali, gente, né? Quanta Muita gente. Ninguém faz uma Muito. coisa só, né? Não, Ninguém faz ninguém uma faz. coisa A só. gente nem conseguiu entender o que todo mundo fazia, né? Porque é Exatamente. muita coisa. É muita coisa. E Demais. muito pouco. Olívias, vamos fazer um curso mais extensivo. Sim, por favor. Precisamos. Queria falar da minha tatuagem. Ninguém Fala da sua perguntou. tatu, vai, Ana, Ninguém vai, fala. perguntou nada. Vai, O que fala. eu fiz pela primeira Eu vez. fiquei vendo o braço dela. Vai, Ana, fala o seu braço. O que Eu aconteceu? fiz uma tatuagem, mas é uma história. Eu encontrei uma cobra semana passada. Eu tava numa trilha sozinha. E aí você fez a tatuagem da E cobra? aí, a cobra me dominou, assim. Fiquei muito louca na cobra. Nunca tinha visto um bicho tão Ela é lindo. maluca. Não é que seja inútil, mas que seja Eu falo com as estranho. minhas amigas imaginárias e ninguém Fala com as amigas percebe. É talento. Às vezes nem a amiga percebe. Até as amigas me deixam falando sozinha. Pior que acontece Pior que mesmo, gente. acontece aí. Pior que acontece. A Jane, principalmente, porque a gente é muito parecida, entendeu? Então. Então a gente briga bastante. Porque daí, na verdade, o que aconteceu? Eu sempre achei que ela fosse minha melhor amiga imaginária. Uhum. E daí, um tempo depois, eu descobri que eu também sou a melhor amiga imaginária dela. Ah, aí, tá vendo? É bom descobrir essas coisas. Assim como eu imaginei ela todinha, ela também me imaginou todinha, tá entendendo? Então, Então tá a vendo? gente fica se. Entendeu? Entendi. Aí eu dei É isso. um dedão do pé feio pra ela não gostou. Aí mandou um negócio pra mim, Que você não entendeu? gostou. Mandou um fungo na minha unha. Ai, é complicado. E aí a gente fica brigando. Vai, Ana, vamos voltar para a pergunta que você deixou sem responder, hein? Tá bom. Vou bater na mesa hoje sim. Não pode? Ela também tá batendo. Não pode. Não pode. Ai, não pode. Não pode. Sai no Entenderam áudio. que não pode. Não pode. Vai, Ana, qual que é seu talento inútil? Falar com as minhas amigas imaginárias sem que ninguém perceba que eu tô discutindo assuntos com elas, entendeu? Falar, tá ali falando sozinha num mundo real, que não é tão real, que o meu é mais real, que é meu, e eu que criei, e aí é isso. Falar com minhas amigas imaginárias, assim, e às vezes nem elas aguentam e elas me deixam falando sozinha Falando mesmo. sozinha. Principalmente com a Jane, né? Porque a Jane é uma das. Eu já falei como é que é o nome delas aqui, né? As meninas tá O que rindo. foi? As meninas tá rachando o bico. Ele tá achando que eu tô de brincadeira, né? Né? A Jane tá aí do seu lado. É a Jane que veio hoje? A Jane veio hoje, a Jane Aí, ó. veio. As séries e a Jane. tá A Meris não abraçando. veio, porque a Meris tá com problema. Mas, na verdade, as séries, ela não tá muito no grupo ultimamente, porque teve uma questão lá nas eleições, umas brigas de Lula, Bolsonaro, parará, que deu confusão, sabe? Certo. E aí elas entendi. estão meio... E aí eu tô tentando melhorar a relação, mas elas ainda não estão conseguindo se ver juntas. Caramba, você tem que administrar 3 amigas. Tenho que administrar 3 amigas e eu, que também é um fardo. Mas eu e a Jane, assim, a gente é muito parecida, né? Tanto que eu sempre achei que, pra mim, ela sempre foi a minha melhor amiga imaginária. Tá. E aí eu descobri que eu também sou a melhor amiga imaginária dela. Olha aí que beleza. Foi a Jane que me imaginou todinha, gente. Olha aí. Pois é. E daí, assim, né? Como eu imaginei ela, eu dei um dedão do pé feio pra ela. Ela não gostou dela. Ela me botou um fungo na minha unha que eu não consigo curar de jeito nenhum. Já fui a tudo que é dermatologista. É isso. Aí ela me deu aqueles peitão que eu já falei pra vocês, né? E aí eu disse, não, vou lá e cortar. Ela ficou puta comigo e me meteu um astigmatismo. Nossa. Não enxergo nada. Eu tô aqui só... Gente, vocês são umas amigas muito loucas, né? Vocês brigam. As séries é toda certinha, sabe? Casou com o Ai. primeiro amigo imaginário dela. Aí. Primeiro namorado imaginário E dela. namorado ela casou. imaginário. Eles tiveram um filho fruto de gravidez psicológica. E o menino é muito inteligente, vocês não estão entendendo. É muito Ele é inteligente. muito inteligente. Ele é formado em arquitetura e urbanismo. Ele é urbanista. E ele trabalha... Vocês não vão acreditar com quem ele trabalha. com Ele quem? trabalha nas cidades imaginárias do Elon Musk. Que moleque. Foda, Foda. né? É foda. Eu acho demais.
Aí a gente não tá se vendo muito, a gente não se vê mais, né? Não dá, mas a gente se fala todo dia no grupo do WhatsApp. Que bom, que legal, que divertido, Ana. Agora a Melis, assim, a Melis tá lá no grupo, ela não saiu do grupo, isso é bom, né? Mas ela tá silenciada ainda, tá silenciosa. Tá falando e com tal. ninguém da galera. Não, comigo ela até fala no privado, mas... Tá. E com a Jane também, mas ela e a Séries e a Melis que brigaram mesmo, né? Foi um negócio meio... Mas eu Porque espero que eu se e a Jane a apazigue. gente briga mais Apazigue. e a Séries e a Melis brigam mais, sabe? Como que é apazigue? Apazigue. Apazigua. Não, Apazigua. daqui a pouco elas se gostam bastante, Apazigua. mas Vai tem dar algumas tudo certo. divergências. Mas vai rolar. Fica tudo bem. É que uma é muito certinha, outra é muito louquinha, então é isso. É isso. Mas já vai melhorar, daí não deu pra trazer todo mundo, mas Tá. Na próxima vez você traz todo mundo. Tá bom? tá bom. Depois a gente tira uma foto com elas. Ótimo, perfeito. Então tá bom. Marcar elas também no Instagram. Bem louco, empolgante. Vocês vão ter uma surpresa, hein? Vocês estão achando que elas não vão responder? Mas não é não pensa que é coisa de fantasma, que não é, tá? É só daqui da minha imaginação. Todo mundo tem esse poder. É verdade. Saúde mental em dia. Faz tempo. Total. É isso. Por isso que eu não uso Maria. Deixa ela contar mais uma história. Por que eu não uso Maria? Eu uso só Ana Viegas. Meu nome é Ana Maria Viegas. Mas o Maria, a minha mãe teve uma gravidez geriátrica. Então tinha aquele medo do bebê nascer com problema, né? Aí eu nasci, aparentemente saudável. Aí ela botou Maria, porque ela prometeu que se eu nascesse saudável, eu ia ter Mariana Maria Viegas. Mas eu me conheço, né, gente? Então, eu não me sinto apta a usar o Maria, daí eu tô só no Ana Viegas mesmo. Questão da saúde mental, que às vezes não aparece, né, tão rapidamente, quando o bebê nasce. É no desenvolvimento, mas é isso. E o Ana eu herdei da minha mãe, né? Minha mãe é Ana com 2 N's, eu sou com um N só. Porque ela deu o outro pra minha irmã. São as heranças, né? Eu quero ter uma filha, quero botar AA. Porque você vai dar o N pra quem? Não, porque a minha avó tinha 3 N, a minha mãe tinha 2, a avó eu tinha tenho 3. 1. E aí foi diminuindo, aí ficou AA. Ótimo. E aí você acha que sua neta vai se chamar como? Eu não vou ter neta. Eu não vou ter neta. Silêncio. Ai, mas podia também ser assim, ó. Eu vi que tem umas variações do Ana também, que é Ana B, Ana C, né? Esses dias eu vi ontem no aeroporto. Vi ontem no aeroporto, num crachá. Escreve ANAC, mas lê Ana C. Caramba! Agência Nacional de... E aí eu acho um Ana C, é um nome, né, que não tem gênero, porque quem tava usando era um homem, assim. Caramba! Daí pode ser Ana. Eu seria Ana C, né? Porque eu sou a terceira Ana da família. Entendi. Fica então, ruim para a 12ª, né? Que é a Ana L. Ana L, eu achava que fica ruim. Boa. Tá bom. Bom, agora eu vou agradecer a galera. Obrigada, gente. Você que acompanhou a gente até aqui. Siga a Ana. Siga o humor dela, @humordelaoficial. Tem lá no Instagram várias novidades. Se inscreve no canal também, se você quiser, se você gostou, se você riu nesse vídeo. E obrigado, DG Produtora. Vocês foram maravilhosos mais uma vez. Obrigada, gente. Até o próximo programa. Beijo! A Ana fica meia hora dando tchau assim, ó.